legua que yo vengo caminando. Cuando yo llego a Quilembe, lembe, lembe, lembe di virigu, lembe di virigu, lembe di virigu, lembe, lembe, lembe di virigu. Cuando dice que se me pongo lembe di virigu, aguántalo bien, cuando se calla, aguántalo bien. Olá, amigos, olá, amigas. Vamos começar a nossa segunda semana nas quimbandas, a quimbanda com K, a quimbanda com Q, na plataforma Umbanda EAD. Até rimou, hein? Então vamos recordar, a gente foi para a África, onde a gente descobriu que ainda hoje é praticado. Eu dei uma focada mais em Angola, estou usando o vocabulário, os conceitos de lá, onde até hoje é praticado a Umbanda, palavra essa que está em Quimbundo, que define uma forma de religiosidade popular, cuja ideia é chegar até o povo, curá-lo, aconselhá-lo e ajudá-lo, inclusive socialmente, se tem o fato de que aqueles que trabalham com Umbanda em Angola estão comprometidos inclusive em projetos de saúde estatais, como podemos observar até pela internet. O pessoal ali, o quimbanda, o curandeiro angolano, no posto de saúde, consultando o povo com as suas ervas. O quimbanda no seu centro de trabalho chamado Umbanda, atendendo as pessoas religiosamente e socialmente. O quimbanda, o praticante da Umbanda, é o curandeiro, é o amigo do povo, é o agente social, comprometido com aquela realidade. E há um tempão atrás, infelizmente, com a chegada das crises que sempre ocorreram intertribais, que são milenares na África, e uma série de fatores, tribos naquela região, em outras regiões também, sabemos disso, mas daquela região veio trazer escravizado, dentre outros irmãos, o quimbanda até o Brasil. Começou a quimbanda aqui em nossa terra, não fundamentada com o nome de Umbanda nessa época, mas o nome veio junto. Não fundamentado, não tão pisado assim no bom sentido esse nome, mas o quimbanda, o curandeiro veio junto. Mais tarde falei, ele foi conhecido e é conhecido como quimbandeiro. Ele conviveu com outras culturas. Dentro da senzala ocorreu o fenômeno, graças a Deus, de resistência, que foram os quilombos. A estrutura quilombola era dirigida pelos anciões da quimbanda, os mulodis, ou outro nome regional que tenha. Veio a libertação dos escravos, a Lei Áurea, um processo de socialização muito difícil, que até hoje não aconteceu na sua plenitude e justiça, e a quimbanda ganhou o meio urbano. Ela se fundiu com os anciões e quimbandas, né, o futuro quimbandeiro. Nas irmandades católicas, se adaptou bem, sobreviveu bem, se escondeu bem. E o tempo foi passando, passou um século, passou dois. Estamos no Rio de Janeiro, no começo do século XX, e os morros descobrem uma nova variedade que popularmente foi chamada de macumba, que era, na verdade, o culto que o quimbanda fazia, mas a presença de elementos de outras nações africanas, sobretudo as mais facilmente identificáveis, ou seja, entre elas a mais destacada, elementos do culto dos orixás trazidos para cá pelos Yorubá. E o tempo foi passando um pouquinho mais, estamos na época do surgimento oficial da Umbanda brasileira, através do grande mestre Zélio de Moraes, e com o mesmo nome, desta vez revelado por uma entidade do plano astral superior, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda vai tomando um corpo diferente. Ela é um culto inclusivo, um culto com elementos
extra-africanos, ou seja, com a presença de coisas do branco, do indígena, e ela vai crescendo e vai se tornando o que é hoje. Porém, anos depois da revelação que aconteceu através de Zélio, a Umbanda vai se organizando e ela absorveu a macumba rebatizada, não oficialmente, né, uma coisa assim que vai ocorrendo como quimbanda, mas o nome oficialmente nunca foi usado. E na Umbanda temos a prática, vamos dizer, simbólica ou não, da direita, e a prática da esquerda da Umbanda nessa época era a quimbanda mesmo, né? Usando elementos simbólicos e nomenclaturas até Yorubá, se fala em Ogum. Não vai usar um nome de uma deidade assemelhada entre os povos banto. É isso que a gente tem, isso que a gente vê. Os próprios anciões que baixavam e tudo, dividido em várias classes, são chamados Exus, né? As anciãs se tornam pombagiras. E assim ela vai se fundamentando. Quando chega a década de 40, de 50, essa esquerda está bem caprichada, sobretudo no Sudeste e sobretudo mais ainda, né, com alto destaque no Rio de Janeiro. Não é mais macumba, se usa macumba aí sim bem pejorativamente, mas se fala à esquerda. Mas o que a gente vê era a prática da quimbanda, tanto que se a gente pudesse retornar no tempo, ou mesmo sair um pouco das grandes cidades e encontrar um terreiro de Umbanda que faz a tal da Umbanda da antigamente, nós vamos ver o modelinho, né, quimbandeiro, macumbeiro no bom sentido, funcionando. A gira de esquerda era a última do mês, e é para alguns ainda, né? A gira começa à meia-noite. Eu cheguei a pegar um terreiro quando tinha 16 anos, que fui primeiro apresentado a Umbanda, terreiro Sultão da Mata, o famoso Sultão da Mata lá da Moca, da Moca, né? O famoso bairro da Moca. Começava à meia-noite da última sexta-feira. Entrou, não entrou, ficou de fora, tchum, tranca a porta, apaga a luz, acende a vela e começa a gira à luz de velas. O tambor tocando mais calmamente, as letras falando da senzala, do quilombo, mas também com alguns elementos europeus, alguns nomes que não tem nada a ver com a África nem com a cultura banto são ouvidos, como Lucifer, Satanás. O que ele estava fazendo lá? O que esse cara estava fazendo lá, né? Exu sentado no chão, trabalhando como se não houvesse tempo, e não havia mesmo, acabou a gira quando o Exu acabou de trabalhar, né? Os médios que nas outras giras estavam impecavelmente de branco, agora estão de preto e vermelho, né? As pombagiras, no seu esplendor de antigamente, muito ou somente identificadas com a imagem popular da prostituta de antigamente, não é a garota de programa de hoje, né? E tudo naquele clima intimista, meio secretivo, assim, meio misterioso. Isso é gira de quimbanda. O Exu se expressando como Exu. Hoje é um fenômeno urbano, né, até na expressão do Exu. Ele não é tão carrancudo, ele não é tão, entre aspas, malandro, que também é um símbolo ali. Não estamos falando do bandido, nada disso, né? As pombagiras fazendo questão de viver aquele simbolismo da marginalidade. Isto é a quimbanda vivida em 1930, 1940, 1950, que tem seu auge entre 1950 e 1970, onde justamente no Rio de Janeiro vão nascer grandes médiuns de Exus populares, né? Que dão origens a enredos de escola de samba, outros sambas tocados nos bares. É a esquerda popularizada. Aí, um pouco antes, nasce então a figura transcendente do malandro. O malandro boêmio, não é o marginal, né? Nem o trombadinha, nem o afanador de carteira, nem hoje o traficante. É o esplendor da masculinidade carioca vivido naquele que se recusa a seguir as leis impostas pelos brancos, que são eles que estão lá no poder. Ainda hoje é, né? Então o malandro é aquele que torce a lei, é aquele que vive como ele quer, ele vive segundo seu coração, a lei que ele acredita que é a justa, porque é a lei do pobre. Isto é quimbanda. A quimbanda é para o injustiçado,
O pobre é o injustiçado. A quimbanda é para o doente, não é para quem tem plano de saúde. A quimbanda é isso. Então a coroa da quimbanda é vivida nessa época, mas os tempos mudam. E a quimbanda vai se tornando um nicho, quase desaparecendo, essa quimbandona com o que tradicional. E a esquerda vai também diminuindo, porque as fronteiras entre a direita e a esquerda hoje, não são tão nítidas. Mas toda vez que vivemos a esquerda na Umbanda, estamos fazendo a quimbanda. Estamos abrindo a porta para aquelas entidades se manifestarem e trabalharem. Mas aquela gira que não tinha hora para acabar, começando à meia-noite, imaginem, né? A gira começando à meia-noite e terminando de madrugada, isso é impensável hoje num contexto urbano. Desapareceu, ainda se encontra, mas é algo raro e muito pequeno, né? E hoje ela tem uma padronização umbandista. Tem hora para começar, tem hora para terminar, e se possível terminar cedo. O pessoal pegar o ônibus, pegar o carro com uma relativa segurança e ir para casa. E o Exu não deixa de ser tão diferente do caboclo. É Exu, caboclo é caboclo, mas eles se urbanizaram. Foi necessário. É uma coisa que nós impusemos para os espíritos. Não foram eles que aceitaram de bom grado, mas eles estão trabalhando com a gente, eles procuram entrar no nosso ritmo. Há uma perda de tradicionalidade aí, sim, que a gente tem que vigiar, tem que filosofar, tem que medir até onde podemos avançar nessa adaptação. Essa é a quimbanda com o que ainda existe. Existe ligada a Umbanda e existe sozinha, porque tem terreiros de quimbanda que falam, não, aqui não bate para Umbanda, não bate para a direita, bate para quimbanda de antigamente. Então tudo isso existe. Algumas modificações que não vieram do ambiente banto, nem vieram do ambiente africano, por exemplo, elementos de Yorubá na quimbanda que é banto. Vieram da onde? Vieram das tradições ocultistas europeias, a gente fala do esoterismo, né? E, poxa, mas quem colocou isso? Por que se permitiu colocar? Quem colocou isso foram umbandistas da década de 40, mas, sobretudo, da década de 50 e mais ainda da década de 60, que, tendo acesso a uma literatura que vai devagar se tornando abundante de magia, esoterismo, ocultismo, como a gente quiser chamar, vinda da Europa, começa a ser publicada aqui. Então eles pegaram, por exemplo, um livro de magia moderno, mas baseado em livros antigos, e observaram que também existiam simbolismos gráficos, chamado de sigilos dentro do ocultismo, que nós chamamos de de ponto riscado, né? E que eles notaram certas semelhanças. Certas semelhanças gráficas são possíveis, porque já os bantos, quando vieram para cá, aqueles que trouxeram a quimbanda para cá, conheciam na África a estrela de 5 pontas, conheciam na África a estrela de 6 pontas, o hexagrama. Eles conheciam e usavam representação de meia-lua como lua, o círculo simbolizando o sol, simbolismos gráficos simples, como bem representativos. Não se trata de uma grafia mágica, como por exemplo o âncora, ou espada, punhal. Eles usavam isso lá porque temos pontos riscados da Umbanda, de Angola, da prática do quimbandeiro, que se faz em Angola, no Congo, igualzinho. Então, um pouco entusiasmados com essa similaridade, eles fizeram algo perigoso. Eles começaram a destacar certos simbolismos parecidos, e aí veio o inevitável. Esses sigilos mágicos do ocultismo europeu, que na verdade vieram daqueles livros velhos, né, que nasceram depois da Idade Média, embora eles falam que é da Idade Média e até antes, mas é lenda total, né? Os tais de Ingrid Manso ou Grimório, como a gente conhece magia, né? Os livros modernos, então, tinham o sigilo e o nominho
embaixo ali do seu possuidor. Evidentemente que não se tratava de nenhum Exu, mas de entidades que se manifestavam através de médiums antes da própria Idade Média, porque isso é uma herança pagã, durante a Idade Média, em círculos reservadíssimos, um pouquinho, bem pouquinho, mas aberto depois da Idade Média e com a corda toda no século XVIII e sobretudo XIX em círculos mágicos europeus. Então são nomes que são de origem hebraica ou aramaica, árabe, grega e latina misturada com idiomas europeus. Ficou uma salada que às vezes a gente não consegue identificar. Alguns são identificáveis, né? Facilmente, com o seu sigilo e o nome embaixo, Lúcifer. O que o Lúcifer está fazendo num contexto umbandista? Beelzebub, o que está fazendo um demônio medieval, que na verdade não era demônio, mas uma entidade de origem cananita na Quimbanda, Astaroth, o que está fazendo uma deidade de origem fenícia. E aí vão ser rebatizados Exu Lúcifer, Exu Beelzebub, Exu Astaroth e outros companheiros e simpatizantes. Esses senhores recebem culto na Quimbanda com Q, jamais na com K, porque a K é purista, é africanista, é nativista. Ela não recebe elementos, sobretudo entidades dos outros. Nós vamos estar falando sobre isso, que é o que mais nos perguntam, o que mais o pessoal quer saber. Afinal, existe Exu Lúcifer, Exu Beelzebub, Exu Astaroth? Afinal, tá aí o link entre demônio e Exu, que nós criticamos e não é a mesma coisa, mas se insistimos nisso, de onde veio? No próximo módulo nós vamos contar essa história para vocês.